E aí os nossos profissionais, hoje time completo de novo aqui conosco. Boa, quando vocês vêm virtual é legal, mas a gente fica com saudade. Não, e ó, vamos puxar a orelha do Dr. Cleiton, ó. A doutora Adriana pode pedir hora extra, pode pedir plus lá, viu, doutora Adriana? Só não vou pedir a rescisão indireta. Não, essa não. Semana retrasada foi virtual, semana passada a doutora Adriana veio aqui presencialmente e o Dr. Cleiton no merecido descanso ali da pauta aqui, mas estão de volta. Então vou começar contigo, Dr. Cleiton. Bom dia, bem-vindo de novo. Bom dia. Aliás, eu estava chegando aqui agora, eu estava aprendendo com vocês. O que é rescisão indireta mesmo? Olha lá, ele querendo pegar a gente muda, aqui não, a gente tá muda vendo, de lado. tá vendo? Inversão do ânus da prova. Nós vamos falar isso já. Ó, aqueles que seguram a audiência, né? Eu vou dar a resposta, mas já. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia para todo mundo, bom dia e vamos lá, né? Vamos ao Boa, tema. vamos que vamos. Aliás, vou devolver a pergunta, doutor Cleiton. O que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, doutor Cleiton? Isso é muito importante. Muito importante. A rescisão indireta é uma ferramenta jurídica, é o meio pelo qual o trabalhador ele consegue se defender perante os abusos que o empregador comete ou pode cometer contra ele. Então, um assédio moral, exemplificando, né? Aquela velha história que acontece muito em time de futebol, né? O mês é sempre de 40, 50 dias, não tem mês de 30 dias para pagamento dos salários, ou a omissão de algum outro direito. O empregado, ele promove uma ação e fala, olha, escuta, tem direito meu aqui sendo suprimido de alguma forma, e por isso eu preciso me defender, e eu não quero mais trabalhar nessa empresa. É exatamente como se o empregador tivesse demitido aquele funcionário, mas ele vai ter direito a todas as verbas, mas quem pede a demissão é ele. É a chamada demissão indireta. Certo, doutora? Isso mesmo. Então, na verdade, esse funcionário ele tem registro em carteira. Tem registro em carteira. Ok. Tem CLT normal, registro em carteira, tudo certinho. Mas ele sofre um assédio moral. Ok. Ou ele começa a ter uma sequência de direitos suprimidos. Salário, Ele tem por exemplo, salário. atraso de salário, fundo de garantia, ou ele faz um trabalho muito além das forças dele, ou a empregadora começa a descumprir alguma parte do contrato de trabalho. Relevante, né? Não pode ser qualquer coisa. Hora extra que não é paga. Hora extra que não é Exato, paga. de uma forma reiterada. Então, 1 mês, 2 meses, daí começa a somar isso, prejudicando a saúde do trabalhador. Aí o que acontece? Ele pode normalmente entrar na justiça, é muito difícil conseguir uma rescisão indireta sem ser na justiça, e aí ele entra com a ação, promove, comprova que, normalmente até documental, esses casos de atraso de salário, fundo de garantia, mais simples, né, comprovar, porque é documental, né, você tem que pagar no dia 5, paga lá no final do mês, ou acumula e não paga, entrando na justiça ele consegue comprovar essa rescisão indireta, e como o Dr. Cleiton falou, ele recebe como se ele tivesse sido dispensado. Então, todas as verbas, ele tem direito a tudo como se o empregador tivesse dispensado ele, além do pedido de dano moral que ele pode fazer também. Ok. Porque, afinal de contas, foi contratado. Quando ele entrou na empresa, foi feito um contrato. Né? Ambas as partes Se prova aceitaram. isso tudo, ele não tem as perdas de quem pede as contas. Não tem. Exatamente. Não Ok. tem. Por isso que é importante. Ok. Inclusive é previsto na CLT. Tem a dispensa quando o empregador faz pela justa causa do trabalhador, que é o artigo 482 da CLT, e no artigo seguinte, que é o 483, é o contrário. Então ele elenca, não é um rol taxativo, ele é exemplificativo, mas ele elenca ali quais são as possibilidades do empregado, no caso, pedir a E é isso, exatamente rescisão isso que eu ia direta. perguntar, doutora Adriana e doutor Cleiton. É exatamente, então, a rescisão indireta é o contrário da justa causa. Ou seja, aí a rescisão é o trabalhador que identifica o que ele está tendo de prejuízo, de perda no que está previsto e não está sendo cumprido do ponto de vista contratual, então ele busca justa o direito causa dele. dele. É a justa causa dele, é isso. É a justa causa dele, e aí eu faço uma pergunta pro Leandro. Opa. Leandro, nosso jurisconsulte aqui, ele tem direito a saque do seguro-desemprego, Isso, eu ia perguntar. FGTS? Tem como os é que é? direitos normais. Eu que te pergunto. Eu quero saber. Eu quero saber se ele... Teoricamente deveria. Tem. Saque do FGTS normal, levantamento do seguro-desemprego A normal. multa de Férias, 40% tem? Multa. Tudo normal. Normal. Ah, normal. E os normal. Mediante demitido uma ação. normalmente. Como se tiver mediante ação.
Ok. mediante a Como se fosse uma demissão sem justa causa normal. Exatamente, exatamente. Mas tem o agravante do dano moral, tem o agravante de uma série de consequências, né? Tá, e os Que ele prazos, pode pedir. inclusive, são os mesmos do que se ele estivesse fazendo um encerramento de contrato normal. Normal. Agora, perdão, doutora, quando o empregador não paga multas pelo atraso de salário, tudo nesse tipo de ação dá para pedir isso? Dá também. Tá. Dá também. No dia a dia, não. No dia a dia é difícil. Fica porque difícil como que a ele relação. Se a empresa é grande, normalmente eles contatam o RH. Ok. Aí tenta negociar via RH ou via sindicato. Mas, normalmente, esse tipo de ação acaba na justiça. Aliás, esse tipo de problema acaba na justiça, porque a empresa dificilmente vai assumir que ela não está cumprindo. E se ela já não está cumprindo, ela já está com problemas. Então, já é uma empresa que não é muito segura. Então, realmente, a gente recomenda já procurar um advogado, entrar com a rescisão indireta o quanto antes, observando essas questões, né? Atraso de salário, fundo de garantia, retenção do INSS, que inclusive é crime, e assédio moral, enfim, uma série de questões de descumprimento Falta de do pagamento de contrato. hora extra. Exato. E aí Exato. o funcionário tem que provar essa hora extra. Sim, sim. Tá. Agora, e tem versão do ônus da prova também, que o Anderson falou e o Leandro confirmou. Né? Nós estamos aqui perante os dois grandes advogados. Opa! Agora, uma coisa importante, né, que a doutora Adriana falou. Quando esse tipo de problema acontece, ou tem uma insegurança financeira da própria empresa, ou uma falta de caráter. A gente também Sim. tem que prever isso. Sim. Porque, na verdade, não é só a falta de pagamento. Sim. É aquele assédio moral. É colocar aquele camarada que ele está já com doença profissional dentro da mesma função, que vai agravar o problema dele. Aquele camarada que se acidentou e que não tem uma função compatível para ele, eles expõem o camarada a risco. Ou então, muitas vezes, a gente tem diversos casos no escritório, daquele ócio que eles colocam. Então, há muitos anos atrás, tinha uma das montadoras aqui do ABC, tinha uma sala de vidro que eles colocavam todos os alquebrados lá naquela sala e ali virava uma sala de chacota. Então, assim, ou todo mundo... É engraçado. O apelido jocoso ainda que é pé de frango. Jocoso. gente. Pé de É. frango. Ah, é daí que vem. daí- Não sabia. Porque o pé de frango é a parte do frango que ninguém quer comer, né? Então, assim, aquele cara que é rejeitado por todo mundo, inclusive pelos próprios colegas. Entendi. Porque a chefia vira e fala, olha, sabe por que você está trabalhando dobrado? Porque ele não quer trabalhar, porque ela não está no posto de trabalho, porque ele está fazendo corpo mole. Então, e acontece... Isso é similar à escravidão. Isso aí. bullying Loucura, muito esse grande. É um negócio. bullying. É um Ô, bullying, louco. né? É um bullying. E aí coloca numa sala de vidro, e essa sala de vidro fica bem próxima, onde todo mundo passa. Eu conheci. Próximo ao refeitório. Então as pessoas vão entrar no refeitório e fica lá todo mundo sentado. Mas, pô, por que o cara não está trabalhando? Não, porque ele é vagabundo. Ah, por que ele não está trabalhando? Não, porque ela não quer trabalhar. Ah, ele faz corpo mole. Ah, não sei. Então, se dá para entrar com uma rescisão indireta, ou por falta financeira, ou por falta de caráter. Porque isso é falta de caráter. Nós estamos falando de um ser humano, tá certo? Nossa. Nós estamos falando de um bullying, de um assédio moral, nós estamos falando de... E são causas caras. Agora, não são causas uma baratas. dúvida de quem é leigo no assunto e vocês estão na linha de frente através do escritório. Além dos itens que vocês citaram aqui, que podem resultar nessa rescisão indireta do contrato de trabalho, a gente tem aí o advento dessas questões da internet, do trabalho home office, digital. Tem também partido disso rescisões indiretas? Meu chefe está me cobrando demais, eu não consigo parar, eu não tenho minha pausa, eu tenho que usar o meu computador, eu tenho que usar a minha mesa. Também tem originado um número significativo de rescisões indiretas, essa questão do home office? Sim. Sim, principalmente na questão do descanso, porque todo mundo tem direito ao descanso, ainda que esteja em home office. E a pessoa em home office, ela perde um pouco a referência. Por quê? Porque ela está trabalhando em casa. Então, muitas pessoas fazem o quê? Elas trabalham o tempo inteiro e ainda para fazer alguma coisa, vai, volta e deixa o computador ligado. Depende da E a profissão, empresa viu? O jornalista não exige- sabe o que é descanso. A gente não consegue, não Então, sabe o você que é tem isso. que pensar Mas isso numa aqui não rescisão faz. Mas isso aqui não é um indireta. trabalho. Pois é, que beleza. Estamos batendo papo aqui, Isso, tomando aí, uma... ó, aí. Deixa eu ver se é água. É a Então, imagem, vamos lá. é a imagem. Tô brincando. Vamos lá, mas tem, claro que É impressionante, tem. É mais difícil comprovar, então as pessoas comprovam pelo quê? Pelo timing que ela deixa no computador. Porque o gestor que está na empresa ou está em casa também em home office, o que ele faz? Ele controla pelo computador. Isso E que a eu ia pessoa perguntar. passa o dia Imagina, doutora, e que não aumentou tem direito muito. a descanso, porque trabalha até 10, 11 horas da noite, afinal de contas está em casa, aí começa de manhã e não tem esse direito constitucional, né? Porque fere a saúde do trabalhador. Então,
comprovando, e seja de uma forma reiterada, dá para pedir a rescisão indireta E também. doutora, o que você sugere para quem trabalha home office? O que é uma prova? É o que no computador, tirar print da tela, que marca o horário, guardar os e-mails, porque muitas empresas trocam Mas e-mails isso, direto por da exemplo, não resposta. existe aí um conflito ou um debate entre o empregador e o advogado porque o empregador pode virar e falar assim, mas a tarde inteira ele parou. Então, É mais difícil mais- comprovar o home office? Eu acho que a prova da empresa, ela fica mais difícil, porque o empregado, o trabalhador, ele está em casa. Então, ele abre o computador e está ali trabalhando, não tendo reunião. E ele estando online, fica difícil até fiscalizar. Mas a gente tem que acreditar no bom senso, que eu sempre falo no bom senso e na boa fé, não é? Então, você tem que pensar que as pessoas têm boa fé e que elas vão trabalhar no horário que elas estão dispostas e informar um empregador. Então, qual que é a prova do empregado? É tirar prints da tela, os e-mails que mandam, às vezes manda e-mail meia-noite, a pessoa está em casa. O WhatsApp tá com é o prova computador também, aberto, doutora Adriana? Também é uma prova. Tem que tirar sempre o print, eu recomendo. E o empregador, que eu penso, é o bom senso também, é a boa fé, no sentido do quê? Dele pautar no contrato de trabalho qual é o horário e cumprir aquele horário. Sim. Né? André, tem mecanismos eletrônicos que enxergam até o que você está digitando no computador. Sim. Então, o banco, por exemplo, ele vai e coloca um sistema dentro do seu computador, ele te empresta o computador para você fazer home office, e o que você digitar, na tela dele aparece lá, é um espelhamento. Então, ele vê exatamente se você está trabalhando ou não. e o quanto tempo você está trabalhando. Você é fiscalizado o tempo Full inteiro. time. Se você clicou o mouse ali, você colocou a setinha do mouse ali, o cursor, está andando, ele tá te enxergando, ele está fiscalizando. Então, ele sabe se bateu 6 horas, se o horário bateu às 8, às 10, às 11, e o cara tá te mandando e-mail, WhatsApp, print, olha, preciso de um relatório, preciso o tempo inteiro. Doutor, e como é que a justiça tem tratado esses casos? Né? Ou como é que os juízes têm a quantidade de provas? Como é que tem sido isso? São processos rápidos e como é que a justiça tem tratado o tema? Tem muita discussão jurídica sobre isso. Até que ponto a pessoa está trabalhando além do contrato de trabalho. Depende muito. Recentemente saiu uma decisão falando que o WhatsApp enviado fora do horário de trabalho não geraria hora extra. Agora, nós aqui já entendemos que gera. Então, são discussões ainda Que depende do tanto de tempo que aquele empregado ficou disponível ali, esperando, de repente, uma É um resposta. processo difícil, então demora aí para trocar essa Nós estamos falando de processo judicial porque a gente está trabalhando em horas excepcionais, extraordinárias e não estão sendo pagas, né? Mas o que tem acontecido é uma insanidade mental. Por quê? Porque esse esgarçamento do horário de trabalho desse camarada, muito tempo, a pandemia durou o quê? 2, 3 anos, 1 ano e meio, esse tempo todo acaba com a saúde mental do cara. Acaba com a saúde física dele. Porque a mulher tem que cuidar dos filhos, do marido, o marido tem que cuidar da mulher, dos filhos, do cachorro, e você ainda tem que trabalhar. E ainda esse trabalho excessivo, sendo com essa cobrança, você não pode abrir no seu horário de descanso um Google, por exemplo, para poder ver uma notícia, porque o seu empregador está enxergando a sua tela lá e ele vai te cobrar. Não é uma invasão muito isso? grande. É muito grande. É permitido isso, doutor, né? Pela lei? Na minha opinião, veja, nós temos um computador que é da empresa. Ok. O computador que é da empresa, por vias da empresa, ok, ele consegue fiscalizar. Mas, é um bom senso. Será que na hora do almoço o cara não pode abrir um UOL ali? Ou pode entrar porque tem o os ABC? dois lados, né? Tem aquele, o patrão que é invasivo, mas tem o funcionário, muitas vezes, que age de má fé, né? Que no horário de trabalho, ao invés de fazer o que deveria fazer... O certo não é bloquear algumas coisas, por exemplo, o computador é da empresa, bloqueia-se redes sociais. Sim. Não é hora de usar a rede social, é a hora que está trabalhando. Não é o certo, porque também, senão vira uma pegadinha, né? Sim, né? Só para... Agora, uma questão interessante é que quando você está em casa, não sei se vocês trabalharam em casa na época da pandemia, Sim. né? Possivelmente. E aí, se você não tem uma disciplina, você acaba estendendo a jornada de trabalho até Mistura sem tudo, querer. naturalmente. Mistura tudo. Você não vê mais a casa como casa, né? Exato. Mistura. Então, assim, o home office já existia faz tempo. Mas com a pandemia, inverteu, né? Sim. A gente saiu do presencial e foi para o home office, né? É. Então, tanto as empresas quanto os trabalhadores e a justiça
estão vendo como tratar isso. Então, é uma situação, apesar de antiga, né, como aumentou muito, uma situação nova. Então, por isso que eu dei até o exemplo do WhatsApp, que a gente sempre entendeu o quê? O WhatsApp enviado fora de horário pode gerar hora extra, porque a pessoa tá, de qualquer forma, ela recebeu. E na hora que ela recebe, ela muda o input dela e fala, eu tô aqui descansando, mas veio um e-mail da empresa, Entendi. um WhatsApp da empresa, e aí eu tô trabalhando. Agora, doutor, me conta uma coisa. Vocês costumam orientar assim, o trabalhador? Não vai por aí que está errado. Porque a gente percebe muito, às vezes, que muitos também tentam se usar de um advogado para defender o que não tem sentido. muito sentido. Vocês costumam falar assim, olha, não é por aí? Porque a gente, antigamente, tinha uma fama assim do tipo, vai para a justiça que você tira. André, Como é que tá eu hoje vou dar um isso? exemplo que eu escutei na semana passada, tá? Eu fiquei escutando mais rede social semana passada, que eu tirei uma semaninha de férias e tal. Um advogado que entrou defendendo o direito de um bandido que foi espancado por um comerciante cuja a filha e a irmã estavam sendo ameaçadas por arma. Então entrou, o cara tinha um comércio, não sei aonde, entrou um bandido lá com arma, É o fim dos aí planos. o comerciante foi, deu porrada no bandido, bateu no bandido, chamou a polícia, o cara tá preso e ele contratou um advogado para entrar com uma ação contra o bandido, contra o comerciante. Aí foi legítima defesa ali, porque ele estava armado Sim. e tal. Então, ele protegeu a família, no caso. E o jornal tava falando, entrevistou o advogado, escuta, doutor, qual que é a lógica disso? Não, porque a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não tem o menor sentido. Ele podia fazer o crime com a mão. Então poderia... O outro que não pode se Não, é defender. E aí entrevistou o comerciante e começou a falar, escuta, tava minha irmã e a minha filha sendo ameaçadas com arma. Eu vou fazer o quê? Vou pedir pro cara dar licença? Eu vou descer a borracha no cara. E deu uma cadeirada nele e resolveu o problema. Então, assim, a gente no escritório, a gente tem um trabalho preventivo muito grande. Esse trabalho é absolutamente honesto e transparente. Por quê? Porque eu não posso enganar o trabalhador, porque a gente também vai se enganar. Sim. Se a gente ganha pelo êxito do processo, a esmagadora maioria do escritório é a de êxito, né? Eu tenho que ver fundamentação jurídica para poder promover o Perfeito. processo. Então, é uma doença profissional. Eu quero ver os exames, quero ver o prontuário médico, eu quero ver a cirurgia, eu quero ver fisioterapia, tudo para poder verificar até se o problema já não é do cara. Porque eu tenho um problema hereditário, eu tenho um problema pela minha idade, a gente estava lá embaixo conversando idade, né? Eu tenho 48 anos, eu já tenho perda auditiva relacionada com 48 anos, que o meu filho de 3 não tem. Sim. E a gente nunca trabalhou em fábrica, nem ele nem eu. Tá certo? Perfeito. Então, tudo isso é analisado antes de promover o processo. E é absolutamente transparente. Olha, você tem fundamento para poder ajuizar a ação ou você não tem Não fundamento para poder ajuizar a ação. Você não se engana Isso e é nem, legal. nem a gente se engana. Sim. Porque senão a gente não vai obter êxito. Deixa eu só aproveitar aqui, doutor Cleiton, doutora Adriana, aqui no Rodapé, mandando um abraço. O Paulo Rosa que está aqui conosco. O pessoal do podcast Conexão Jurídica também, legal. O Johnny Solando, manda um abraço para os doutores. Fala que é o Johnny. Todo o pessoal do grande escritório amigo. lá acompanhando. A Gigenaro, obrigado também. Ai dele se não assistir o programa. A Débora Ferreira, bicho. o Alan, a Adri, legal, obrigado. O Kleber Juliano, lá do Dia a Dia da Comunicação de Ribeirão Pires. Aliás, o nome do Kleber, parabenizar a todos pela acolhida, o excelente evento que foi entoado no Nordestino em Ribeirão Pires. Kleber, obrigado, toda a assessoria, facilitando o trabalho da imprensa, a cobertura e o resultado Mais um muito que nasceu na satisfatório. Rádio ABC, o Pois Kleber é, Juliano. quase, Um abração pra ele. isso, quase 50 mil pessoas em 3 dias e 5 toneladas arrecadadas Parabéns. de alimento olhar social e Legal. solidário. Legal. Ju Pelizari, obrigado. Leonardo Cipriano, daqui a pouquinho o Momento Ocel Assistência aqui. A Laís também, Bi Giovanni, vereador Cabo Ângelo, obrigado. Pessoal de Diadema também nos acompanhando. Doutor Cleiton, relógio implacável. Doutora Peraí, Adriana, deixa eu abraçar o faz Diogo aí Reis, finalmente. Deixa eu abraçar o Diogo Reis, a Tereza Cristina Filardi, a Raquel Souza, o Nildo Silva, o pessoal que está aqui no YouTube também nos acompanha. Aê, muito bom. Doutor Cleiton, até a próxima semana, Leandro. até porque entre ABC em off e Conexão Jurídica não há rescisão contratual. Não há rescisão. Nem contratual. direta, nem indireta. Obrigado por aprender aqui com vocês, viu, pessoal? Obrigada. Obrigado,